hoje é sobre informação científica, onde achar e como. Estava previsto no cronograma para dois temas um pouco diferentes serem abordados, que seria a pesquisa em base de dados e a pesquisa no DataSUS. É inviável falar das duas coisas no tempo que a gente tem de reunião. Então, hoje vai ser ministrado pesquisa em base de dados, e aí eu vou marcar com Rebeca, posteriormente, para a gente ter uma palestra só sobre pesquisa no DataSUS, para vocês saírem com um aporte bacana de informação sobre. Então, aqui sou eu já me apresentei da outra vez, não possuo conflito de interesse, e eu queria saber de vocês, onde vocês acham que a gente deve buscar informações científicas confiáveis? Onde, quando vocês vão fazer um resumo para um evento, um artigo, vocês buscam? Show, Amanda. Show, Rebeca. Brasil Escola. É, né? Tá certo. E aí, o resto do pessoal? Ninguém mais sabe onde? Ninguém pesquisa no Google? Tá estranho esse negócio aqui. Cielo. Certo. Alguém mais? E deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui, e eu sei que tem gente do P1, então pode falar a verdade, nunca fez um resumo, ou nenhum texto, ou nenhuma coisa para Maria do Carmo que precisasse pesquisar artigo? Alguém nunca fez isso? Nunca pesquisou em base de dados? Nunca pesquisou no Google Escolar? Pode ser sincero, meu povo. Pode falar. Aquelas tarefinhas que Maria do Carmo passa que dá vontade de matar. Enfim, vamos continuar. Pronto. O pessoal já está sabendo mexer no DataSUS, vai ser ótimo. Show. Realmente, vocês falaram fontes que a gente costuma utilizar para a elaboração de trabalhos. E hoje a gente vai ampliar um pouco essas bases que vocês conhecem, esses portais que vocês conhecem e essas bibliotecas, para que vocês tenham um leque mais amplo de espaços para encontrar esses artigos e esses textos que vocês precisam. Perguntei, vocês me falaram bases de dados, então já vou considerar essa pergunta respondida. E o primeiro ponto é: não pesquise no Google, dependendo do objetivo que você quer. Se você quer produzir um artigo, você pode até no início chegar lá, pesquisar para conhecer alguma coisa sobre o tema, mas para usar no teu artigo, não use. E a gente vai ver mais à frente o motivo do porquê, por mais que seja o Google Escolar, a gente vai entender o motivo de não ser tão interessante utilizar o Google na metodologia do teu artigo, certo? Vamos continuar, então. Deixa eu ver se tem algum comentário. Sim, Corpus. Nunca. E como era antes? Como vocês já pararam para pensar como era o mundo quando só existiam bibliotecas físicas, não existiam bibliotecas virtuais? Então era assim mesmo. Os artigos, as revistas, eles chegavam, iam para as prateleiras, e normalmente era uma luta para conseguir esses estudos, porque as pessoas pegavam, precisavam tirar xerox, ou então a biblioteca retinha ele lá, e aí as pessoas tinham que passar horas e horas e horas, e não havia Google, né, para facilitar, né, as bases de dados, e os estudos às vezes vinham mal feitos, rasurados. Mas hoje, como é? Hoje a gente tem uma infinidade de bases de dados, de portais, de bibliotecas eletrônicas, e eles dispensam essa mobilização física. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, como a Lilacs, a Medline, a Cochrane, a Embase, a Sinahal, PsycInfo, a Parro, que são bases de dados que a gente costuma utilizar na literatura da saúde. E antes de tudo, para vocês não errarem mais em artigo, não errarem mais em evento, porque vocês vão com o selinho da lápis, a gente precisa entender a diferença de base de dados e portal.
Base de dados é a fonte de onde eu pego aqueles meus dados. E o portal, ele é o site. Mas, na prática, Lucas, o que é que isso significa? Significa que muitas vezes a gente vai ler um artigo e a gente encontra as pessoas se referindo à base de dados, o que é um portal, e a portal, o que é uma base de dados. Então, para não confundir, a base de dados é como se fosse uma biblioteca a qual eu tenho acesso por meio do portal, certo? E aí, a gente tem uma base de dados muito conhecida, que é a Medline. E a maioria das pessoas acessa a Medline via PubMed. PubMed é o portal. A base de dados é a Medline. Então, na metodologia da minha revisão, eu tenho que colocar o quê? Que eu acessei a base de dados Medline via PubMed. Por quê? Porque se você colocar um ou outro, está incompleto. Tem muito evento que passa despercebido, mas pegar um avaliador mais cri-cri, o teu artigo é rejeitado. Ou volta com a interrogação, sim, mas e a base de dados? Você não sabe. Então, se for utilizar, indica lá a base de dados e o portal por onde você teve acesso. Ah, utilizei a Medline via PubMed e utilizei o Lilacs via BVS. E a Lilacs, por exemplo, é a base de dados e o portal é a BVS. E aqui a gente tem outra base de dados que é a Cochrane e o portal é o Wiley Library. Então, até aqui, todo mundo entendeu essa parte daqui de cima? Tá ruim, é? Menino, pois eu... Peraí. Eu também estou escutando bem. Eu também, tá perfeito. Melhorou? Tá dando para ouvir? Tá ótimo. Então, vocês entenderam a diferença de base de dados e portal nesses exemplos que a gente costuma utilizar mais? Não. A gente tem bibliotecas virtuais, bases de dados e portais. Biblioteca virtual, o emprego desse nome mais correto é quando a gente tem uma biblioteca, né, um grande aparato de artigos, só que ele não chega a ser uma base de dados, porque para ser uma base de dados ele precisa respeitar diversos fatores, como a indexação, a presença de escritores, e a gente vai falar dessas palavras estranhas mais à frente. Um exemplo de biblioteca, a Cielo. A Cielo a gente não chama de base de dados, a gente chama de biblioteca virtual. O que, Lucas? Mas eu costumo utilizar na metodologia do meu artigo chamando de base de dados. Pois é, você está usando errado. E aí, qual é o jeito correto, então, de eu fazer o uso da Cielo na metodologia do meu artigo? Tenta usar uma das bases de dados que a gente vai colocar aqui e na hora de fazer a metodologia, assim, como literatura complementar, utilizei tantos estudos da biblioteca virtual, artigo, não resumo. Então, ter cuidado com isso. Em resumo, não. Você pode usar só a sigla. Se ele não é. Todo mundo aqui entendeu a diferença de base de dados, de biblioteca e de portal? Me deem um retorno aí no chat, ou áudio. E o Google Scholar, Lucas? O Google Scholar não é nem biblioteca, nem base de dados e nem portal. Ele é um buscador. Tal qual o Google original, ele é só um buscador. E a gente vai ver mais para frente o porquê que não é tão interessante usar o Google Scholar no teu artigo ou então na elaboração do teu resumo. Então, o que eu quero que vocês também entendam é que o quê? Uma base de dados, uma biblioteca, pode ser acessada por mais de um portal. Imagine o G1. Eu posso pesquisar o G1 no Google, no Bing e em outro canto. Então, do mesmo modo, é a base de dados. Eu posso ter acesso à base de dados pela BVS
Eu posso ter acesso à Medline pela BVS e pela PubMed. Todo mundo entendeu isso? Base de dados é a biblioteca, eu posso ter acesso a ela por mais de um portal. Show. E um portal, ele pode dar acesso a mais de uma base de dados, como é o caso da BVS. Pela BVS, eu tenho acesso tanto à Medline quanto à Lilacs. Todo mundo entendeu isso? Vou esperar sempre o retorno de alguém. Se não, gente, vocês podem falar. Não, volta de novo aí, por favor. Vamos lá. Lívia, tu já teve contato com algum desses termos, Medline, BVS, PubMed, papapá? Já sim. Pronto. Então, tu entendeu que a Medline é a base de dados? Entendi. Eu ainda não tinha visto esse BVS, não, mas eu entendi que a base é o Medline e eles são onde é publicado, assim, né, onde a gente pesquisa. Isso. Essas são as nossas formas de encontrar essas bases de dados. O que eu quis dizer foi que uma mesma base de dados, como a Medline, ela pode estar presente em dois portais, certo? Tipo, Certo, pode estar certo. presente na BVS e no PubMed. Uhum. Entendi. E essas bases de dados, por sua vez, a BVS e a PubMed, podem ter muitas outras bases de dados. Belezinha? Ah, entendi, Ou não? entendi. Uhum. Não, eu entendi Se não, agora. pronto. Se não entender, gente, podem falar. Aqui foi só explicando isso. E aqui, ó, nessa figura, a gente tem o quê? A gente tem o BVS, que é o portal, e o PubMed, que é outro portal. Dentro do BVS, eu tenho a Lilacs, o Medline e mais de 35 outras bases de dados. Então, o portal, ele dá acesso à base de dados Lilacs, à base de dados Medline e a outras bases de dados. E o PubMed? O PubMed, ele é focado principalmente na Medline. Vixe, Lucas, então o BVS é melhor do que o PubMed, porque o BVS dá acesso a um bocado, só que o BVS não consegue acesso integral à Medline, só consegue a 20 ou a 30%. E o PubMed é a base que consegue o acesso completo. Tanto que quando algo entra na Medline, o primeiro canto que vai ser encontrado é no PubMed. Lucas, repete tudo, ou então vamos, digam aí se foi ok ou não. Eu vou ser aquele professor chato que fica direto pedindo retorno. Show. E aqui é mais um exemplo. Aqui a gente tem as bases Lilacs, Medline, Cochrane e os portais, ó, que a gente consegue acessar elas. Isso é um pouquinho confuso. No início eu demorei para entender, mas vocês podem estar vendo isso com mais calma e mais acessando esse slide aqui da Organização Mundial da Saúde, que ele traz essa explicação mais detalhada. Vou deixar nesse slide o QR Code, vou mandar lá no grupo, vocês podem acessar depois. Belezinha? Todo mundo está comigo, mesmo que parcialmente aqui, está dando para seguir. Posso passar para a próxima parte? Pode passar lá de Lucas. Pode? Eu não entendi, Wesley. Pode sim, Lucas. Ah, vou já fazer um Kahoot com vocês. Quanto aos tipos... Brincadeira, gente, não. Então, vocês viram semana passada alguns tipos de estudos, não foi isso? Vocês lembram de alguns nomes que vocês viram semana passada, alguns nomes estranhos de estudos e tal? Alguém lembra de algum? Certo, coach. Ninguém lembra de mais nenhum. E silêncio ensurdecedor, eu entendi. Randomizado, caso controle.
Muito bem, vocês lembraram de alguns. E hoje a gente vai trazer uma abordagem mais superficial disso. Para continuar tudo que a gente vai ver, eu preciso que vocês entendam uma leve diferença que existe entre todos os estudos da literatura. Existem estudos primários e estudos secundários. Estudos primários são aqueles que eu faço. O pesquisador tem direto contato com a fonte de dados. Como assim? Se eu faço uma pesquisa em laboratório, se eu faço uma pesquisa com meus colegas, entendeu? Se eu estou fazendo ensaio clínico randomizado, testando medicamento, se eu estou acompanhando o paciente para fazer um relato de caso. Então, isso aqui é o estudo primário. E o que é o estudo secundário? É quando eu pego e vou avaliar diversos estudos primários. Então, eu sou uma pessoa e vou avaliar outros estudos primários. E como é que a gente chama isso? De revisão da literatura. Estudo primário é o estudo primeiro que foi feito sobre o assunto, e estudo secundário, aquele que analisa os estudos primários. Deu para entender? Não deu? Eu explico de outra forma. Me retorne aí no chat. Então, pronto. Estudo primário, normalmente, são estudos experimentais. Estudo secundário, normalmente, é revisão da literatura ou meta-análise. Tudo certo? Tanto que tem aqui a meninazinha, ó. Estudo primário, ela está fazendo experimento. Estudo secundário, ela está lendo um estudo que já foi feito e avaliando. Então, vamos passar. José, que eu acho que foi quem trouxe isso, ele deve ter trazido essa pirâmide, que é a pirâmide de evidência atualizada. Então, aqui nós temos uma gradação quanto à qualidade do nível de evidência. Nós temos mais embaixo, relatos de casos, série de casos, mais em cima, estudos de caso controle, um pouco mais em cima, estudos de coorte, e o top do top do top, os ensaios clínicos randomizados. Sempre lembrando que essa não é uma reta, uma barreira reta, que diz que todo estudo de caso controle é melhor que um relato de casos. Isso é mentira. E é por isso que isso aqui é torto, porque existem alguns relatos de casos que são melhores que estudos de caso controle. E sempre vai tendo esse preguiamento aqui. Então, nos estudos primários, nós temos esses aqui, ó, que são ensaios clínicos randomizados, onde eu testo uma medicação com os pacientes, sempre colocando um placebo e o medicamento de fato comparo. Nos estudos de quantidade de tempo, para ver se o desfecho era o que eu esperava, e o estudo de caso controle, onde eu passo da situação atual e volto no passado para ver que fatores de risco proporcionaram aquela doença. Então, isso aqui é estudo primário. Estudo secundário é justamente a revisão sistemática e a meta-análise, que vai analisar todos esses estudos aqui. Como a gente costuma dizer na área da ciência, a revisão sistemática ela é como uma lupa para a gente pegar esses estudos primários e ver direitinho se eles foram bem feitos. Todo mundo está comigo? Ninguém? Sim. Gente, tem um princípio. Entendeu, Rebeca? Não, tranquilo. O que eu quis dizer foi que estudo primário é um estudo experimental e estudo secundário é um estudo que vai avaliar aqueles já feitos. E aqui nessa pirâmide, a gente tem o quê? Daqui para baixo, estudos experimentais, estudos primários, porque são os primeiros a ser produzidos, e daqui para cima, os estudos secundários, que são estudos que usam outros estudos primários para poder serem produzidos.
Um exemplo de estudo secundário, a revisão sistemática, a revisão da literatura. Um exemplo de estudo primário, estudo experimental. Tudo certo? Pronto. E aqui eu só trouxe essa lupa, que era indicando que a revisão sistemática, que o estudo secundário, ele serve para analisar os estudos primários. Tá certo? Eu vou passar. E caso alguém não esteja entendendo, precisa avisar para a gente não, para vocês entenderem o resto da reunião. Ok, Lucas, eu entendi o que é um estudo primário, que é um estudo experimental, que se tipo, eu vou fazer experimento com ratinho, ele é estudo primário. Se eu vou analisar diversos artigos já produzidos, eu estou com estudo secundário. Mas me diz uma coisa, para eu fazer uma revisão da literatura, eu vou usar estudo primário ou vou usar estudo secundário? Digam aí no chat. Se eu quero fazer uma revisão da literatura, eu vou usar como base que tipo de estudo? Eu vou analisar estudos secundários ou estudos primários? Isso. Maiara, a revisão da literatura, ela é um estudo secundário, mas se ela é um estudo secundário, ela precisa usar estudos primários, porque ela precisa analisar esses estudos para poder ela ser produzida. Deu para entender, Mayara? Show. Lucas, então, eu vou fazer uma revisão da literatura. Eu não posso usar outra revisão da literatura como base para a elaboração dos meus resultados? Não. Por quê? Porque normal, e quando eu digo não, é que até tem um caso que você pode usar revisões da literatura já feitas para fazer, mas é um caso à parte. Na maioria das vezes, quando a gente está falando de revisão da literatura, a gente está falando o quê? De revisão discursiva, de revisão integrativa, de revisão sistemática, e esses três tipos de revisões, eles sempre usam estudos primários como para montar os resultados. Lucas, e qual é esse caso que eu posso fazer uma revisão de outras revisões? É um tipo de estudo que se chama de revisão de revisões, mas isso não é comum de ser feito, então partam da lógica de que para fazer uma revisão da literatura, eu sempre preciso pegar um estudo primário. Então, está lendo o artigo. Isso. Nos resultados, a gente não pode usar estudos secundários. Apenas na discussão, quando eu vou comparar os dados da minha revisão com de outras revisões já feitas. Tudo bem? Revisão sistemática não pode utilizar outras revisões já existentes, só na discussão. A gente vai ver mais para frente que nós temos algumas partes do texto de um artigo. A introdução, a metodologia, os resultados e a discussão. Nos resultados de uma revisão, você só pode usar estudos primários. Já na discussão, que é o quê? Você usar o que já tem produzido sobre o assunto, você pode usar uma revisão. Por exemplo, eu fiz uma revisão da literatura sobre o uso de sulfato de magnésio na prevenção de eclâmpsia. E aí, o meu estudo, a minha revisão, identificou que o quê? Que o sulfato de magnésio é um bom tratamento complementar. Mas eu conheço a revisão de fulano et al. Que diz que não. E aí, o que é que eu faço? Na discussão, eu posso trazer, olha, meu estudo encontrou que isso aqui tem uma relação de causa e efeito bacana, mas o estudo de tal, não. E aí você começa a discutir isso. A gente está muito acostumado a fazer resultados de discussão de um jeito errado, e vocês vão aprender a fazer direito aqui na Lápis. Deu para entender, Rebeca? Ou não? Pronto. Então, sempre que for fazer revisão da literatura, não utilize outras revisões nos resultados, apenas
na discussão. Para discutir os resultados que você encontrou da literatura. Então, eu vou buscar o quê? Estudos primários. E quais são as bases que existem para estudos primários? Existe o Medline, que é uma base que trata principalmente de assuntos relacionados à medicina, à biologia e à saúde. A gente tem a Embase, que traz a medicina, a biologia e a saúde em geral também. O Sinahal, que é principalmente focado em enfermagem. E quando a gente diz enfermagem, a gente está tratando de enfermagem de que modo? De enfermagem em cuidado paliativo, em cuidado complementar, em gestão em saúde. Então, você quer fazer temas relacionados a essas áreas, você vai procurar no Sinahal também. O PsycInfo, ele é focado em psiquiatria, enfermagem, sociologia, educação. Então, ele pega a psiquiatria e traz uma abordagem mais teórica. O Câncer Lead, ele é focado em câncer. O PDH, também em câncer. E o Health Star, ele é focado em administração, em gestão em saúde. Então, se você quer falar de uma política do SUS, quer fazer algo relacionado a isso, então você vai procurar políticas que já existem em outros países, provavelmente no Health Star. Se você quer falar de gestão em saúde, essa vai ser uma base que você vai ter que cotar. Ah, Lucas, eu vou fazer um estudo sobre câncer, então eu vou usar só o Cancerlite e o PDH. Não, porque nós temos a Medline, que tem diversos estudos, a Embase. Então, quanto mais bases você conseguir pegar, melhor. Mas fique ciente de que quanto mais bases você tem, você melhora a qualidade do seu estudo, mas também você aumenta o trabalho. E aí a gente tem o LIFE, que trata de ciências da vida, o CLIN, de clínica médica, o BERRA, de ciências sociais e comportamento, o PsycLit, que é mais voltado à psicologia, traz um pouquinho de medicina, o DIS, que ele traz dissertações de mestrado e doutorado americanas, canadenses e europeias, os sílabos, que são as dissertações da USP, o BIOSES, que é ciências da vida, o ERIC, que é mais focada em educação, e quanto que na medicina eu posso usar isso? Se você está falando de um transtorno que acomete uma criança, por exemplo, você pode buscar no ERIC o impacto daquele transtorno na educação da criança. O ADOLEC, ele trata de saúde na adolescência. O BDENF, que é uma base também muito utilizada, ele é mais focado nos cuidados da enfermagem. E aqui o BDENF é bem assim, papel do enfermeiro em tal coisa, ação da enfermagem em tal coisa. O OLIS, ele é a base da OMS, então ele tem diversos artigos e tal. O REP é de instrumentos de avaliação de saúde e aspectos psicossociais. O REP tem muita escala. Se você vai fazer um estudo, aplicação de escala para a dor em crianças, coisa assim, sabe? E o LILACS, ele é a nossa literatura latino-americana. Então, normalmente, estudos que são feitos em português, em espanhol, eles costumam entrar na LILACS, certo? E o PARRO é a base da Organização Pan-Americana de Saúde, OMS e tal. E tem mais, minha gente, não acaba não. Ou tem mais ou eu repeti o mesmo. E aí vocês... Isso aqui não é para vocês decorarem, isso aqui é para vocês terem noção de que existe. Esse slide vai ficar disponível para que vocês usem quando precisar. Alguém aqui já viu alguma base que se interessou em fazer um estudo sobre? Em alguma dessas bases? Ninguém. Tá bom, vou continuar. Lucas, eu já tinha visto a Lilacs, né? Às vezes, os primeiros contatos que eu tive, né? Tipo, você lê só o resumo e você fica doido para ver o resto. Tipo, eu sempre tive dificuldade de acessar, tipo, texto integral e tal, sabe? Porque tem A gente vai já muito mostrar. artigo bom. Pronto. Hoje eu vou ensinar vocês a como acessar isso. É por isso que eu estou dizendo que a aula vai ser longa. Eu estou contando 15 pessoas. Quem sair vai ficar na listinha, viu? Vamos lá. E por que não usar o Google? Oi. Perdão, interromper. Eu acho que não, mas faz
teriam os mesmos valores, por exemplo, o PubMed e a Ciclade? Não, não tem mesmo. Normalmente, o Medline, ele possui uma maior quantidade de estudos, né? Então, é por isso que a gente traz o padrão que as pessoas utilizam é o quê? Eu fazer um estudo, dependendo da área, né? Vou pegar o Medline, vou pegar o Embase, vou pegar o Lilacs e uso como complementar essas outras bases de dados. Então, quando vai fazer um estudo, um artigo, você não pode usar só uma. É por isso que você usa, normalmente, uma que a gente chama de multidisciplinar, que tem estudos de diversas áreas, e aqui a gente tem outras, muitas outras. Aqui foi só um cortezinho que a gente trouxe. E tanto que tem uma que é muito usada, Neto me recorda aí, que é da Scopus, se eu não me engano. Mas tem uma que o pessoal vive utilizando, que eu esqueci de colocar aqui, Web of Science, o povo usa que só. Então, vai muito tipo de estudo e de você pesquisar na plataforma, ver que conseguiu um bocadinho de resultado. Então, tem várias. Normalmente o pessoal usa o Web of Science, PubMed e Embase. E aí, como complementar, utilizam uma dessas outras. Elas não têm o mesmo valor. Normalmente, essas bases maiores, como Medline, Lilacs, Web of Science, elas têm um maior valor, mas elas não devem ser utilizadas somente por elas, porque muitas vezes nessas bases menores, a gente tem estudos importantes ou estudos antigos que podem dar uma base para a minha introdução, por exemplo, sabe? E por que eu não devo usar o Google Acadêmico na minha metodologia? Então, não é nem que você proíba você utilizar e tal. Não é bem assim. É que, como base principal, é interessante que você não use. E por quê? Vamos ver primeiro os fatores positivos e os fatores negativos do Google Acadêmico. Como fator positivo, de fato, ele pode ser uma fonte de informação. Se você pesquisar, deixa eu ver, agenesia renal, por exemplo, lá, você vai encontrar um bocado de resultado. E o Google, ele vai encontrar resultados de diversas bases de dados. Vai, só que essa busca, muitas vezes você procura um termo lá e você vai encontrar uma coisa nada a ver, naquele negócio que você está perguntando. Às vezes a pessoa falou uma linha, nem uma linha, uma palavra, e o Google vai trazer para ti como resultado principal. Por quê? Porque nessa base não existe o que a gente chama de indexação. O que é indexação? É uma pessoa que faz parte da equipe da base de dados, lê o estudo e diz, olha, esse estudo é sobre isso. Então, toda vida que a pessoa pesquisar isso, tem que aparecer ele. Não tem isso. Por quê? Porque o Google é todo uma questão de algoritmo. Não tem ninguém por trás lendo cada estudo e dizendo o que é que ele é. E nessas outras bases de dados que a gente viu, tem, obrigatoriamente, todo artigo que entra numa base de dados, ele precisa ser lido, receber uma revisão, para a pessoa dizer, olha, eu vou encaixar esse artigo nisso aqui. E é isso que a gente chama de indexação. E é por isso que quando a gente pesquisa nessas bases de dados, a gente tem um resultado muito mais preciso do que uma pesquisa no Google, certo? Então, um ponto negativo do Google é que a informação recuperada, ela não tem nenhum critério de avaliação se aquela informação é relevante, se aquela informação é interessante que você acesse, assim como ela não está indexada. Ela pode chegar nada a ver com nada para você. E aí você começa pesquisando uma coisa, você tem uma ideia feita na sua cabeça, aí você lê 3 artigos e você já quer mudar tudo. Então, já mudou toda a ideia do estudo. E aí, era isso sobre o Google. Alguém ficou em dúvida? Vou passar, então. Lucas, não, gente. Antes de ir para ali, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas bases de dados. Vou tirar essa aqui. Aqui a gente tem o portal, que é o PubMed, e eu vou fazer uma pesquisa aqui que a gente chama de pesquisa simples. O que é pesquisa simples?
é jogar um termo qualquer aqui. Deixa eu ver. Polycystic ovário. Vou pesquisar. Aqui, quando eu pesquiso nessa base, nessa busca simples, ele vai me dar diversos resultados aqui. Show? Aqui em cima, eu tenho a quantidade de resultados, a quantidade de páginas. Normalmente, quando eu faço uma pesquisa simples, né, o que é que eu vou querer? Eu posso mexer aqui no tempo e procurar as evidências mais recentes. E aí eu coloco, eu só quero ver artigos de 2019 a 2022. Aí, de 20 mil, caiu para 4 mil. Só que eu quero ver apenas revisões. Revisões e revisões sistemáticas. Só quero ver esse tipo de estudo. Então, eu seleciono o tipo de estudo que eu quero ver aqui. Beleza, caiu para 888 resultados. Mas ainda vai acabar a chamada, né? Ei, Rebeca, vai criando um link aí. Aí, vou parar então. Só em inglês. Beleza. Lucas, como é que eu sei se o artigo que eu estou pegando é do Medline ou de outras bases de dados? Ele vai dizer aqui. Por enquanto, esses artigos que a gente está tendo acesso só são do Medline. Não tem outra base de dados envolvida. Então, esse dos Lucas, porque está 879 resultados, está muito estudo ainda para eu ler. E aí, o que é que eu posso fazer? Você vem adicionar filtros e você pode procurar por espécies em que foram feitos estudos, pela linguagem do estudo, sexo das pessoas que participaram. Se eu quero fazer um estudo só com homens, eu procuro base de dados e a idade dos participantes. Eu posso fazer toda essa filtragem aqui, já nessa própria pesquisa. Simples, né? Então, pronto. Agora eu vou abrir um artigo. Não tinha abrido, não. Vou abrir aqui. E aqui eu abri o artigo. E esse artigo, em nenhum momento, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele não tem dizendo que o artigo é livre. Tá vendo, Lívia? Quando o artigo é livre, ele tem free em algum canto. Certo? Free. Certo. Então, isso significa que eu vou conseguir acessar o texto completo aqui no PubMed. Se não tivesse free, significa que o artigo é pago. Então, se eu tentar acessar o texto completo, vou precisar pagar. Ou fazer uma máfia que eu vou já ensinar vocês. Então, eu abri aqui o estudo. Eu sei que ele não é livre, eu só vou ter acesso ao abstract, ao resumo. Para ver o texto completo, onde é que eu venho? Aqui, ó, em Full Text Links. Então, aqui vai ter o acesso ao texto completo. E ele vai abrir outra guia. E aqui vai ter o artigo, né? E não vai estar aberto também porque é pago. Beleza. Saiu. Vou ter que compartilhar de novo. Pronto. Vou vir para cá. Pronto. Diferente se eu olhar esse resultado que tem free article. Ó, meu inglês está ótimo. Vai ter o abstract e aqui vai ter o link, ó, para o texto. Às vezes o texto completo não vem aqui, mas como eu sei que ele é livre, porque ele tem dizendo, se eu clicar aqui, ele vai abrir em outra guia o estudo completo. Só esperar aqui.
Ó, tá aqui. Tive acesso ao estudo completo. Polonês, mas eu tive acesso. Então, voltando para cá, é dessa forma que a gente consegue acessar um texto completo. Outra ferramenta interessante que tem na PubMed é citar, como citar esse artigo, e normalmente ele dá nesse formato aqui, e você pode trocar para APA ou para outro formato. Normalmente a BNT não tem aqui no PubMed, mas tem uma máfia para fazer referência que vocês vão aprender na aula de ABNT. E é essa a pesquisa no PubMed. Lembrando que PubMed, portal, eu normalmente vou ter acesso a artigos em inglês. Por quê? Porque a principal base é a Medline. E normalmente os textos que estão na Medline são americanos. Então, se eu pesquisar o ovário policístico aqui, eu vou ter pouquíssimos resultados. Por quê? Porque a maioria dos estudos e a base é inglesa. Então, vai ter poucos resultados. Diferente se eu pesquisar na Lilacs. Então, se eu pesquisar na Lilacs, no portal da BVS, eu pesquisando palavras em português, eu vou encontrar. Então, tem que ter até esse cuidado. Na PubMed, normalmente pesquisar termos em inglês e na Lilacs, termos em português. No BVS, em português. Certo? Tá para abrir aqui, mas não está abrindo, não. Hoje o BVS não quis abrir, então vamos para o próximo. Ó, abriu aqui. Abriu aqui. O BVS, e aqui o BVS, ó, ele já traz que a principal base dele é a Lilacs, e eu posso fazer uma pesquisa de ovário policístico aqui. Vou encontrar artigos em inglês, mas também vou encontrar artigos em português, certo? Por quê? Porque essa base é latino-americana, então ela vai trazer esses estudos que a gente faz em português, certo? Vamos voltar para a apresentação agora. Deu para entender, gente, até aqui? Deu sim. Pronto. E, Lucas, eu entrei na base de dados e o artigo era pago. O que é que eu faço? Então, tem algumas formas de você conseguir acessar esse artigo gratuitamente. A primeira forma, e que ela está disponível para quem é aluno de instituição pública, ou professor, etc., e algumas instituições particulares, só que são pouquíssimas, é o periódico CAPES. Por meio do periódico CAPES, eu consigo ter acesso a um PubMed diferenciado, sabe? Onde, para mim, tudo é gratuito. E assim como nas outras bases pagas. E eu vou ensinar vocês agora a acessar o periódico CAPES. Pronto, aqui. Então, esse é o site do periódico CAPES. E ele está um pouquinho diferente. Não sei se alguém já chegou a utilizar o periódico CAPES. E a primeira coisa que eu faço quando entro no periódico CAPES é fazer o acesso CAF, que é Comunidade Acadêmica Federada. É um acesso único para todas as universidades do país. Mas antes da gente fazer esse acesso, eu só quero mostrar para vocês que o CAPES, né, eles normalmente têm cursos, treinamentos de como utilizar o periódico CAPES, assim como eles têm, tipo, webinários sobre revisão sistemática, treinamentos e webinários sobre diversos assuntos. E tem um aplicativo, então tem muita coisa bacana que dá para fazer. Mas, para pesquisar artigos, a primeira coisa que eu venho é aqui, acesso CAF. Apertem acesso CAF. E aqui, ele vai perguntar o nome da minha instituição. A minha instituição é a UFCG. E aí eu vou logar com esse código aqui, se eu não me engano, é o mesmo da biblioteca, mas eu não tenho certeza. E aí é um cadastro que
você faz, se não me engano, na biblioteca e já deixa logado, coloca o mesmo login e senha, ele vai logar. E parece que você não entrou em nada, né? Mas está aqui. Quando você consegue entrar, ele diz, você está acessando esse portal pela UFCG, se fosse a universidade acessando. E eu quero ter acesso àquele artigo pago que eu não consegui acessar por aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou só voltar ao artigo que a gente tinha, que ele não era pago. Ó, o artigo que a gente tinha que não era pago era esse aqui. Esse aqui é no PubMed normal. PubMed normal, ele não tem nem o nome de periódico CAPES aqui em cima. E agora eu vou querer ver esse mesmo nome lá no PubMed Premium, que eu tenho acesso pelo periódico CAPES. A primeira coisa que eu faço é vir aqui, buscar, se eu estiver pesquisando uma base de dados, eu venho buscar nas bases de dados. E aí ele vai abrir uma caixinha para pesquisar as bases de dados. Eu vou colocar. Lucas, a tela tá no PubMed. Esse negócio de guia do Mickey. Pronto. Voltamos à programação normal. Então, a primeira coisa que eu venho é em arquivo e se eu quero buscar uma base de dados, apertar em lista de bases. E ele vai abrir aqui uma região que eu posso pesquisar por título. Pesquisar o portal, que é o PubMed, aperto em enviar. Foi em base mesmo. Já acertou, ele colocou o Medline, quer ver? Tá vendo? Ó? Ele já sabe que o Medline é a base de dados. E aí, aqui, a gente tem diversas opções de Medline, né? E, normalmente, a gente usa o referências com resumos. Esse aqui, ó, que tem textos completos. Vou abrir. Não, não é esse, não. Tá diferente. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Só um instante. O periódico CAPES, ele mudou recentemente. Eu acho que teve algumas alterações. Mas eu já estou pesquisando aqui para ver se consigo. Tá dando para entender, gente, até aqui? Como é que tá para vocês? Bastante coisa. Então, teve uma mudançazinha no, no periódico CAPES. E, normalmente, quando você apertar aqui, você vai conseguir encontrar o artigo que você quer no formato completo. Aí você vai abrir ele e ele vai dar no site que você quer. Lucas, qual é a outra opção que eu tenho para encontrar um artigo que eu já sei o título e tudo mais e eu quero acessar ele? Você vem aqui no periódico CAPES e procura buscar por assunto. Tá lento, viu?
favor, ADL, me ajude. Aí você vai jogar o título do artigo e ele vai encontrar diversas opções desse artigo completo para você. Não está abrindo, mas vamos seguir, porque senão fica muito tarde. Voltando para cá. Qual é a outra opção que eu tenho? É o ResearchGate. O ResearchGate ele é uma comunidade onde diversos autores de artigos e leitores, eles se conectam e disponibilizam gratuitamente suas produções. Então, eu sou aluno de particular, eu não tenho periódico CAPES. Uma opção que eu tenho é, entro para o ResearchGate e aí procuro o título do meu artigo. Provavelmente ele vai estar lá. Se ele não tiver, a outra opção que você tem é pegar o e-mail do autor do estudo, mandar um e-mail para ele solicitando a disponibilização gratuita. Normalmente eles disponibilizam porque o que eles querem é citação, já que eles já publicaram mesmo. Mas, como tudo na vida, tem uma forma ilegal da gente conseguir acessar esses artigos, né? E é o salvador da pátria, que fez mais pela gente do que qualquer presidente, o Sci-Hub. E agora a gente vai conhecer o famoso Sci-Hub. Alguém já ouviu falar dele? Ninguém? O Sci-Hub, você coloca só o DOI do artigo e você consegue a versão completa dele, sem precisar periódico CAPES e papapá, papapá, papapá. A gente vai fazer o teste agora. Jeitinho brasileiro. Eu vou acessar o Sci-Hub aqui. Esse aqui. Aqui. E aqui é o nosso artigo, que eu não estava conseguindo acessar, e eu só venho e copio o DOI dele, que é esse código aqui do artigo. Cada artigo tem um DOI único. Então, eu copio esse código, venho até o Sci-Hub, e eu posso colar aqui o DOI, a URL ou o PMIB. Eu vou colar o DOI. E vou apertar em Open e torcer para a mulherzinha aparecer. Tcharam! Conseguimos o nosso artigo, que era impossível de conseguir pelo Sci-Hub. A desvantagem de fazer esse acesso do artigo pelo Sci-Hub é o quê? A Polícia Federal vai me achar? Não, não vai. Mas você sempre vai ter acesso ao PDF. E se você quiser traduzir, às vezes fica meio complicado. Lá pelo periódico CAPES, abre o site da internet, então você joga o tradutorzão e consegue entender. Mas está aqui. Eu acesso o artigo completo pelo Sci-Hub, só copiando e colando o DOI, ou então a URL. Gostaram, gente, dessa dica? Perfeito. Meu filho, é Arrasou. lacre. É desse jeito, não existe mais artigo que você não consiga acessar. E, gente, eu sei que muita informação até agora, não estamos acabando, mas estamos perto de iniciar ou acabar, mas vai dar certo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que é descritor. Eu não sei se vocês já foram numa biblioteca física normal, mas lá cada livro ele tem um código. Ele tem uma secção, uma coluna, um local. E no meio da biblioteca, para a gente não perder esse livro do canto, o livro tem diversas numerações. Do mesmo jeito, são os artigos que a gente produz. Essas bases de dados, esses portais, precisam organizar esses artigos. E como que eles organizam isso? Por meio de descritores. Então, eu fiz um artigo de parto humanizado. Aí, eles vão lá, uma pessoa lê meu estudo e diz, olha, esse artigo é de parto humanizado. Então, o descritor dele, um dos descritores deles, vai ser parto humanizado. Só que eu estou falando de qualidade de vida da mãe. Então, o segundo descritor desse artigo vai ser qualidade de vida. Mas esse estudo ele é feito com mulheres no climatério. No climatério? Pós-climatério, porque elas engravidaram por métodos não convencionais, supondo. Aí eles vão colocar lá um descritor, tipo, climatério.
E é isso. Descritor são palavras-chave, como dizem alguns estudos, que caracterizam aquele estudo. E, Lucas, existe só um canto onde eu acesso esse descritor. E para que eu preciso desse descritor? Toda busca na literatura, para qualquer estudo, seja revisão, seja qualquer outro estudo, você precisa definir uma estratégia de busca. Você precisa definir os descritores que você vai utilizar para encontrar aqueles artigos. Primeiro, descritor são palavras que definem o que você quer pesquisar. Estratégia de busca é a forma como eu vou organizar essas palavras. Isso eu estou falando de um modo bem grotesco. Vocês entenderam mais ou menos o que é descritor? Estão comigo? Não estão? Ó, eu tenho um estudo que ele é de parto humanizado em pacientes acima de 50 anos. Então, os descritores são as palavras que definem aquele estudo, como parto humanizado e climatério, por exemplo. Lucas, e onde é que eu encontro esses descritores? Eu vou mostrar num estudo aqui, como é que normalmente eles vêm. Vamos nesse estudozinho aqui que a gente estava com dificuldade para acessar. Normalmente os descritores, ou palavra-chave, como alguns chamam, eles vêm aqui na lateral. Ó, esse artigo é de síndrome de ovário policístico em mulheres adultas. Então, os descritores que ele recebeu foi o quê? Disfunção ovulatória, hiperandrogenismo, obesidade e subfertilidade. Entendeu? São as palavras que caracterizam aquele estudo. Se eu pesquisar essas palavras em alguma base de dados, eu provavelmente vou encontrar esse estudo. Deu para entender? Gente, se não entendeu, eu repito. Pronto. Então é isso. Descritor são as palavras que vão definir o meu estudo. E, Lucas, já está tão complexo eu pesquisar de descritor. Tem um detalhezinho, um pequeno detalhe, que cada portal resolveu criar o seu descritor específico. Então, quando eu quero pesquisar na BVS, eu tenho que usar descritores que a gente chama de DEX. Quando eu quero pesquisar no PubMed, eu tenho que usar descritores que são chamados de mesh. Quando eu quero pesquisar na Embase, eu tenho que utilizar os descritores da Entry. Ah, Lucas, já desisti de fazer o estudo, não quero mais saber de pesquisa. Não é assim, vamos com calma. O pessoal do P1, principalmente, Maria do Carmo ainda vai pegar no pé de vocês com isso. Ela já passou isso aí, Lucas. Né? Passou uma atividade para a gente fazer os descritores, tudo, pesquisar, colocar até a fórmula. É bem Olha complexo. aí. Pois está vendo? Você é até na frente. Ah, eu vou avançar aqui. E aí, ó, então, cada site, o BVS tem o DEX, o PubMed tem o Mesh, a Embase tem o Entry. E aí, cada portal, ele vai ter a classe de descritor específico que ele utiliza. Vamos ver isso na prática? Vamos. Abrir. Esperar aqui abrir a BVS. Tô com 1 milhão de guias, gente. É por isso que... Homem, vai demorar. Eu vou limpar essa guia aqui que eu já tinha aberto. Só porque eu fui para que ela apareceu aqui. Venha para cá. Aí, eu entrei no portal da BVS e aí eu ia fazer aquela mesma busca simples. Só que eu lembrei, eita, se eu pesquisar com descritor, eu vou achar resultados mais relacionados ao que eu quero. Então, eu venho aqui em Dex Mesh, que são os descritores dele. Aí ele vai abrir essa página aqui, onde eu vou pesquisar um termo. Olha, eu quero
um estudo sobre qualidade de vida. E eu quero descobrir qual o descritor mais certo para a qualidade de vida. Eu aceito os cookies, vamos escrever de novo, qualidade de vida. Assim, minha gente, perdoa o Les. Ele já aparece aqui, ó, qualidade de vida. E aí eu vejo qual desses descritores se relaciona mais do que eu quero. Qualidade de vida, então eu aperto em qualidade de vida. E ele vai me dizer uma definição sobre esse descritor, tipo, conceito genérico que reflete preocupação com a modificação e aprimoramento dos comportamentos de vida. Beleza, essa aqui é a definição. Aqui são sinônimos que a gente usa muito em estudo, essa sigla para qualidade de vida. Então, se eu pesquisasse a sigla, eu ia dar de cara com esse mesmo descritor. Aqui as relações que ele tem. E aqui a gente tem uma coisa que eu demorei para fixar, que é o que a gente costuma chamar de árvore genealógica dos descritores. Então, ciências sociais vai ter diversos descritores dentro, como qualidade de vida. E qualidade de vida, se fosse algo mais amplo, ia ter vários descritores dentro. E aí você pode navegar por essa árvore para ver se você encontra um descritor que melhor se adequa ao que você quer, certo? Só um exemplo, isso aqui vocês não precisam fazer sempre, não. Vocês precisam ver se... Eu vou tirar os fones que vai descarregar. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá, né? Dá sim. E então vocês só precisam identificar se o descritor existe para todo estudo. Rebeca decidiu que vai fazer um estudo de qualidade de vida em pacientes portadores de hanseníase. E aí ela descobriu que qualidade de vida existe. E agora ela vai ver se hanseníase também existe. Hanseníase. Aí Rebeca já estudou hanseníase e sabe que existem diversos tipos de hanseníase. Tem a multibacilar, paucibacilar, a nodular. E aí eu quero especificamente na hanseníase multibacilar, porque é a mais forte. Aí ela vai pesquisar e sabe que o descritor que ela vai utilizar é hanseníase multibacilar, quando ela for pesquisar lá na base. Não sei se vocês perceberam, sempre ele dá também a opção em inglês e a opção que feito vai ser o PubMed. Vou vir aqui, ó. Se eu entro no PubMed, eu vou ter aqui o Mesh Database. Aí ele vai abrir a página do Mesh para que eu pesquise o descritor. Só que o Mesh só tem descritores em inglês. Por quê? Porque a base é americana. Lucas, e como é que eu faço? A regra que normalmente a gente utiliza é o quê? Eu procuro a palavra em português no Dex. Cadê? Eu fechei, foi? Fechei, não. Eu procuro a palavra, por exemplo, qualidade de vida no Dex. Deixa eu voltar para qualidade de vida. E ele vai me dar o descritor possível em inglês. Aí eu venho aqui no Mesh e procuro Quality of Life. E aí eu vou ver se existe. Ó, é um descritor. Show. E aí eu uso para pesquisar também. Deu para entender o que é descritor, como encontrar, pelo menos isso, quando você entra nos sites de pesquisa. Essas horas vocês já estão dizendo, eu vou para o Google Scholar mesmo. Pronto. Perfeito. Maria do Carmo ensinou a gente pelo Mesh. Foi? Foi.
tem essas duas opções sempre. Aí varia da abrangência que você quer para o seu estudo. Se você faz estudos apenas na LILACS, na BVS, você vai ter uma menor quantidade de estudos e resultados mais sul-americanos. Se você quer um resultado mundial, aí você vai pegar também a PubMed. Lucas, mas também tem que levar em consideração, por exemplo, o tipo de população, né? Porque se dependendo do que a gente quer estudar, o latino-americano tem mais a ver com o povo brasileiro, não sei o quê, hábito, algumas coisas assim, que seriam mais interessantes do que colocar no todo, né? No mundial, Isso. por exemplo. Só que aí a gente tem que ter o cuidado que muitos estudos brasileiros são publicados em inglês, em revistas de alto impacto. E normalmente eles acabam parando lá no Medline. Então, mesmo a gente fazendo um estudo atrás de uma população brasileira, a gente tem que pesquisar lá no PubMed. E aí, onde que eu vou definir que a população é brasileira? Lá na raça, lá no gênero, no instrumento de pesquisa. Ou você usa um descritor que deve ter população brasileira e você faz desse jeito, mas sabe pesquisar também nessas outras bases, porque às vezes vai parar no Medline e não chega na Lilacs. A gente vai falar isso mais para frente lá na aula de revista. E aí, aqui é aquela árvore que eu mostrei para vocês, ó. De repente, eu quero ver doenças de olho. Aí eu entro em doenças corneanas. E depois de doenças corneanas, eu uso em tracoma. E aí não acaba mais. Quanto mais descritor eu abro, mais vai tendo, sabe? Ok. Gente, se chegar no nível de exaustão mental que vocês não estão conseguindo, a gente pausa, mas a gente está mais perto, os slides finais são mais tranquilos. Como eu disse a vocês, existe a busca simples e a busca avançada. A busca simples é aquela que a gente fez, que eu faço com uma palavra solta, nada a ver com nada, não precisa ser nem descritor, e a busca avançada não. Ela precisa ser descritor e ela precisa respeitar a uma estratégia de busca presente naquela plataforma, tá certo? E aqui a gente tem os modelos, que são justamente o que Lívia falou, que obrigaram a fazer uma estratégia, e cada base vai ter seus códigos. Por exemplo, a Lilacs usa barras, o Medline usa duas barras e as aspas. E a Embase usa acho que é cifrão, não sei nem como é que chama esse negócio aqui. Aí a Cochrane já não usa nenhuma. Lucas, e eu vou ter que decorar isso aí? Não, meu povo, precisa decorar não. O que é que você faz? Só mostrar rapidinho aqui, para vocês não me abandonarem. Você vai vir, sempre que entrar nessas bases, numa região, eu vou reabrir aqui o BVS para vocês verem. Tá abrindo o BVS, meu povo. Se não abrir ligeiro, eu vou passar para cá mesmo. Pronto, abriu. Vocês vão vir em busca avançada. E aqui em busca avançada, você vai colocar saúde do homem, por exemplo, é um descritor que eu vi que existe, e aqui a gente vai usar esses termos que a gente chama de operadores booleanos. O que são esses operadores? São operadores que vão, se eu usar o AND, significa que eu quero o descritor de cima mais o descritor de baixo. Deixa eu ver, saúde do homem, transtorno obsessivo compulsivo. Então eu quero isso e isso. Então ele tem que achar obrigatoriamente resultados que tragam saúde do homem, que tragam transtorno obsessivo compulsivo. Se eu usar OR, significa que eu quero ou saúde do homem ou transtorno obsessivo compulsivo. Normalmente a gente não usa o OR, a gente usa mais o AND. Eu quero isso e aquilo. E se eu quiser AND, significa que eu quero saúde do homem menos qualquer coisa relacionada a transtorno obsessivo compulsivo. Então vai aparecer diversas doenças, menos transtorno obsessivo compulsivo. Deu para entender? Deu sim, Lucas. Pronto. Então, a gente vem e monta a estratégia e pede para ele rodar.
em pesquisar. Se eu quiser adicionar mais descritores, eu venho adicionar a linha, e ele gerou, ó, automaticamente aqui uma estratégia de busca. E quando eu estou fazendo revisão da literatura, eu preciso copiar essa estratégia que eu utilizei e guardar. Por quê? Porque hoje em dia as revistas já não estão mais pedindo só os descritores que você utilizou, estão pedindo a estratégia que você utilizou. Por quê? Porque eles vão repetir lá quando você submete o artigo, para ver se você não inventou nenhum dado. Ah, Lucas, não estou conseguindo copiar e colar aqui. Normalmente eles têm essa estratégia aqui, sabe? E aí, ó, você vai fazendo aquele mesmo processo. Na Lilacs, a gente já tem aqui, ó, eu pesquisei esses termos. Olha a infinidade de bases de dados que eu tenho. Mas se eu quiser fazer só Medline via BVS, eu só aperto aqui. Se eu quiser fazer só Lilacs via BVS, eu aperto só aqui. E aí vai depender do que eu quero. Tá certo? Vamos voltar lá pro que a gente estava. E aí, como eu disse a vocês, a gente guarda em algum canto essas estratégias que a gente utilizou para pesquisar. Que foi de um artigo que eu fiz sobre o uso do Mindfulness, que é uma técnica de meditação para o tratamento de transtorno obsessivo compulsivo. Então, pesquisei em diversas bases, como eu disse para vocês, normalmente a gente usa 3 principais, e eu utilizei o Lilacs, o Medline, o Medline e a Embase, e usei algumas bases acessórias, como a Web of Science, Nahal, a Cochrane. E aqui é um pouco desses operadores que eu disse para vocês, que tem o AND, que é isso, Lucas, aquilo. Oi. Sem querer estender muito, você pode voltar um pouco? Só o Pode. último slide. Uma coisa que eu sempre tive um pouco de dúvida por exemplo, eu faço uma pesquisa no Lilacs, Medline, enfim. Quando eu vou escrever minha metodologia, como eu coloco a quantidade de resultados? Eu sempre fiquei um pouco em dúvida quanto a isso. Deixa eu ver se eu abro o meu artigo aqui para mostrar. Ó, vai ter uma aula específica só sobre isso, mas daí eu vou adiantar aqui. Cadê meu? Fala, meu pai. Não tá querendo aparecer nem meu amigo, mas vai. Pronto, apareceu. Aqui é, por exemplo, esse texto que eu fiz. Tá dando para ver? Tá sim. Aí, na minha metodologia, eu venho explicar tudo, essas bases que a gente utiliza. Deixa eu colocar. Cadê? Na metodologia, eu venho explicar as bases que eu utilizei, quando a pesquisa foi feita, as bases em extenso, certo? E na metodologia, eu vou trazer a estratégia de busca que eu utilizei. Na Lilacs, eu utilizei essa estratégia. Na Embase, eu utilizei essa. Na Medline, essa. Na Cochrane, essa. E aí, onde eu vou ter a quantidade de resultados que eu encontrei? Não é na metodologia. Isso é um erro que muita gente comete quando vai submeter artigo ou submeter resumo. A quantidade de resultados vem em resultados. É isso que a pessoa quer saber. Foram 135 títulos identificados, aí você começa a dizer, dos quais, aplicando os critérios de inclusão e de exclusão, nós conseguimos um total de tantos, e aí você vai dizendo as exclusões, as inclusões, e mais para frente eu vou ensinar para vocês na aula de revisão a como construir esse gráficozinho, e a explicar os motivos e tudo mais, e depois você diz o quantitativo final que você ficou de estudos, e tem que fazer essa tabelinha. Não vou assustar vocês, vou parar por aqui, e vou voltar para a apresentação. É mais ou menos isso, deu para entender? Deu sim. É porque, Eu sim. só continuando, é porque, se eu não me engano, eu acho que eu já vi algum tipo de artigo, então, no caso, seria um erro, né? Você colocar na metodologia esse termo da quantidade achada de artigos pesquisados, não é isso? Tem que ser nos resultados, né? Então, que tipo de... Era uma revisão, não era?
Era uma Isso, era uma revisão integrativa, eu acho. Perfeito. A gente tem diversos tipos de revisões e apenas uma delas tem uma normativa clara, que é a revisão sistemática. Para construir uma revisão sistemática, eu preciso seguir um protocolo de escrita, que é justamente o PRISMA. Mas é de um bom tom que quando eu vou fazer qualquer tipo de revisão, eu siga esse protocolo para a escrita. E a gente vai ver que para cada tipo de estudo que vocês viram com José, existe um protocolo para elaborar eles. É de bom tom, quando você monta uma revisão, que você siga esse protocolo, apesar de não ser uma revisão sistemática. E esse protocolo diz, os resultados, a quantidade de resultados tem que vir na secção resultados. Então, pode existir artigo que não segue, mas é de bom tom seguir ele, certo? Entendi, muito obrigado. Não. É como se fosse uma recomendação, né, Lucas? No caso, não seria obrigatório, mas seria mais viável que você fizesse, né? Isso, seu artigo ganha mais valor. É porque revisão sistemática, obrigatoriamente, tem que seguir ele. Agora, revisão integrativa não tem o mesmo valor que a revisão sistemática. Então, o povo acaba deixando passar, sabe? Mas, quanto mais você for fazer um artigo, você seguir os protocolos, melhor para você, melhor para a sua publicação e mais facilmente ela vai ser aceita numa revista boa, certo? Porque, no fim, é isso que a gente quer. Não adianta a gente fazer um negócio mal feito, ter um trabalho do caramba para submeter numa revista que ninguém vai ler. Melhor não fazer, entendeu? E o que a gente quer aqui com vocês é que vocês saibam produzir estudos de qualidade, porque é isso que está faltando no nosso país, e qualidade dá trabalho, e precisa seguir certas normas para ser bem feito. E aí aqui são os operadores que a gente conversou, o AND isso e aquilo, o OR isso ou aquilo. Então, normalmente... Oi. Eu não sei se é para estar apresentando, mas não dá não. Tá? Ai, meu Deus, foi mesmo. Eu me descompartilhei. Eu estou mais perdido que certos professores meus, viu? Então, aqui a gente tem os operadores booleanos. O AND é isso e aquilo. Então, eu vou ter poucos resultados. O OR é isso ou aquilo. Pode ser qualquer um dos dois. Então, eu vou ter uma porrada de artigo. E o NOT vai ser isso menos aquilo. Normalmente a gente usa NOT para medicamento. Então, eu quero pesquisar a classe de antibióticos, tipo cefalos, alguma coisa. E aí eu quero menos tal fármaco. Aí você usa. E existem diversos outros tipos de operadores booleanos que eu não vou aprofundar agora, mas eu vou deixar o link dessa aula maravilhosa da professora da Unifesp, Maria Eduarda Puga, que tem a parte 1 e a parte 2. E se vocês assistirem, vai ser de um engrandecimento em pesquisa imenso para vocês. Essa mulher é sensacional. Então assistam. Ela ensina titim por titim como usar isso, como pesquisar na PubMed, como pesquisar na BVS. Então é uma aula assim fenomenal, 2 aulas, né, no caso. E vamos seguir. Tá acabando, gente, eu prometo. Não olhe a quantidade de slides. Lucas, eu li, eu encontrei os artigos, só que tô com 20 artigos para ler. Como é que eu faço, pelo amor de Deus, para dividir com meus colegas, para organizar essa leitura toda? Então, existe o que a gente chama de gerenciadores de referência. Esses gerenciadores, eles vão me ajudar a organizar a leitura desses estudos. E aí a gente tem o EndNote, o Mendeley, o Zotero, o Ryan. Eu, particularmente, só usei até hoje o Ryan, porque ele é online e, para mim, é mais fácil. Eu vou mostrar como é que funciona o gerenciador de referência rapidinho. Esse aqui é o Ryan, a interface dele. Ah, meu Deus. Deixa eu logar. Para que eu fui atualizar? Ainda tá dando. Tá errado. Sei lá,
Aí aqui vai ter os estudos que eu estou fazendo. Nesse caso aqui, é um último uma revisão que eu estou fazendo, que é transtorno obsessivo compulsivo e Covid-19. E aqui, o Ryan, ele é muito interessante porque ele diz a porcentagem de coisas que já foram feitas, quem fez mais coisas e tudo mais. Aqui eu estou fazendo com 2 colegas. E quando eu cadastro os artigos nele, eu vou tendo acesso a todos os títulos de artigo aqui, e eu posso ler os resumos dele diretamente aqui, sem precisar estar entrando de base em base de dados. Alguns não abrem o resumo diretamente aqui, mas ele dá o DOI, e essa é uma forma de organizar, sabe? O meu estudo, aqui, ó, tem um resumo e tudo mais. Vocês vão ver no passo a passo, mais para frente, como que faz uma revisão de literatura de qualidade, que a gente inicia só pela leitura dos resumos, e depois vai para a leitura do texto completo. E aqui, esse instrumento, para decidir tudo na revisão, eu não posso fazer a revisão sozinha. A revisão da literatura precisa de pelo menos 3 pessoas. Então, aí, eu preciso que as pessoas concordem em rejeitar ou concordem em aceitar o artigo. E aqui eu vou aceitando e rejeitando. Aqui ele está desblindado. Então, ele vai mostrar a opinião dos outros, mas normalmente ele não mostra. Quando todo mundo termina de fazer análise, aí a gente desblinda. E aqui a gente iniciou esse estudo com 1.000 e poucos artigos, 1.000 e poucos resumos. A gente está em 167. Então, aqui ele permite organizar melhor, o papel do gerenciador de referência é esse, e ele dá aqui os artigos que vão ser deletados, artigos que são duplicados e tudo mais, e aí a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas é só para dar uma noção para vocês. Beleza? Vocês conheciam gerenciadores de referência? Já usar, eu sempre erro o seu nome, mas a Diverson, é isso? Isso. Olha aí, acertei. Ele já usou o Mendeley. Alguém utilizou outro já? Não? Pois existem esses gerenciadores de referência que auxiliam muito na leitura dos estudos. Porque se você deixar tudo solto, meu povo, para reunir, ou então se você resolver baixar todos os artigos, é uma loucura. E aí, essa é uma interface, mas o Zotero tem uma interface bem diferente. O Mendeley também tem diferente, e o EndNote uma totalmente diferente também. Então, vai da que você se aproxima mais. Aqui é o link para acessar o Ryan, quem tiver interesse. E outra coisa importante, não só organizar a leitura, eu preciso organizar a coleta dos dados desses estudos que eu li. E para isso, a gente usa, durante a coleta, algo que a gente chama de instrumento de coleta. Esse instrumento de coleta, ele vai me ajudar a produzir o meu estudo. É nele que eu vou colocar título, citação, referência, DOI do artigo, nível de evidência e os critérios que eu quero avaliar naquele estudo e as partes interessantes do estudo. Eu posso fazer isso no Google Docs, e eu compartilho com meus colegas, eu posso fazer num formulário, posso fazer numa planilha, e aqui eu vou mostrar um exemplo de instrumento de coleta que eu usei para a produção de um estudo. Então, eu fiquei nesse estudo aqui com 26 ou foram 27 artigos. E aí a gente definiu que a gente tinha que fazer de cada artigo a citação, já no ponto que quando eu quisesse fazer a citação no texto, era só copiar e colar, o título do estudo, a referência na ABNT, que aí só copiava e colava, o DOI, o tipo de desenho de estudo, o periódico, de onde eu tirei, e o nível de evidência. E aí, as partes do artigo que a gente achou interessante. E a gente colava aqui. Então, você vai fazendo isso para cada artigo, e é uma boa forma de você ajustar melhor a elaboração da sua revisão. Mais para frente, vocês vão ver como montar direitinho isso, mas é só para dar um norte para vocês. Já está dando corte de novo meu. Mas 10 minutos acaba, meu povo. Gente, deu para entender até aqui? Essa parte para frente é bestinha. Vocês vão levar de bolsa. Deu para entender, galera? Sim. Alguém mais está aí ainda? Lucas, tá ótimo a explicação. Só uma coisa. De modo geral,
esse processo que você falou até agora dura mais ou menos quanto tempo? Eu sei que varia muito de grupo para grupo, mas os seus ou de conhecidos, enfim, você acha que demora mais ou menos um prazo de quanto tempo? Olha, se a gente tiver uma equipe bem focada, a gente consegue produzir uma revisão bacana em 2 meses, em 3 meses, completinha. Essa parte aí, 3 semanas. Se tiver nas férias, mais rápido ainda. Então, vai muito do fluxo das pessoas. É por isso que tão importante quando escolher o tema é escolher quem vai dividir com você o fardo de fazer o artigo. Porque é muito importante que todo mundo esteja engajado para fazer, para não sobrar para ninguém. Porque, né? E aí, normalmente, 2 meses dá para fazer uma revisão, se você tiver com tempo. Em período de aula é mais complicado, mas acho que em período de aula, uns 6 meses, dá para fazer um texto completo. Vocês aqui na Lápis vão ser obrigados a fazer em 6 meses. Então, vocês estão aprendendo isso aqui, né? Porque vocês vão usar, viu? E aí, deu para entender? Eu, Tá gravado, né, Lucas? Que depois tem que tá voltar gravado. de novo. E, e vocês devem estar se perguntando, poxa, Lucas, eu estou no meu consultório, eu vou ter que olhar o estudo, avaliar tal coisa e tal coisa, entender os gráficos para poder tomar uma decisão consciente? Não. Para a prática clínica, a gente não usa normalmente os estudos primários, os estudos secundários. A gente usa coisas que resumem esses estudos. E aí a gente entra justamente nos estudos secundários, que podem ser de diversos tipos. E aí nós vamos ter sinopses. O que são sinopses? Gente, são termos parecidos, mas não é obrigado vocês decorar, é só para saber que existe, tá certo? Eu não quero que vocês decorem. As sinopses. A sinopse, ela faz um resumo do estudo tal. O estudo tal avaliou em ratos que a retirada dos ovários preveniu o surgimento de câncer de mama. Então, a sinopse vai fazer um resumo apenas deste artigo. E a síntese? A síntese é uma revisão sistemática de diversos estudos que se parecem com esse. É uma revisão sistemática. Síntese e revisão sistemática é a mesma coisa. Deu para entender esses dois? Sinopse é só de um estudo. Síntese compara vários. Deu para entender? Alguém me responde? Sim ou não? Sim. Pronto. E aqui são os locais onde vocês vão conseguir acessar. ECP, Evidence Based Medicine, MakeMaster, Journal Watch. E as sínteses, gente, a plataforma mais pancada para você ter acesso à revisão sistemática, a estudo de qualidade para tomar decisão médica é a Cochrane. Por quê? Porque a Cochrane, aqui, o Brasil, é um dos poucos países que ele paga e libera para todo mundo a Cochrane. Então, a Cochrane é liberada gratuitamente no Brasil e a gente não usa. Então, na Cochrane, você vai encontrar revisões sistemáticas num padrão altíssimo, que são muito interessantes para você tomar uma decisão médica baseada nelas. Mas nem só de Cochrane se vive o homem. Existe o Dynamed, que alguns médicos usam, o Deire, o Campbell, o ARC. E aqui eu trouxe a Cochrane Library, e vocês podem estar acessando ela entrando normal. Todos os artigos que tiverem nela, vocês vão conseguir acessar e no padrão Cochrane, que é um padrão alto de qualidade. Então, para a decisão médica, a gente pode estar utilizando essas sínteses, essas sinopses. Além das sínteses e sinopses, a gente tem a sinopse das sínteses, que é, gente, consultório. Você não consegue ler o artigo todo. Você vai ler a sinopse da revisão sistemática. Então, a sinopse vai ser, tipo assim, uma página. Ela vai dizer, estudo tal, fez isso, 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 isso. Resumindo, pode usar o medicamento. Não pode. Pronto, sinopse é isso. E a sinopse, ela faz o resumo de uma revisão. Os sumários pegam várias revisões, compara e geram opinião para você. Então, o sumário, ele é melhor do que a sinopse, porque ele compara várias revisões. E
o sonho de consumo da sociedade que está sendo fabricado nos Estados Unidos está em teste com os soldados, que eu não lembro como é que eles chamam os soldados antigos deles, mas eles têm um sistema lá. E o que é esse sistema? Esse sistema reúne toda a literatura sobre um assunto e reúne todos os dados dos pacientes do país sobre aquilo. Então, à medida que os médicos vão aplicando determinadas coisas de determinado estudo, esse sistema ele vai gerando resultado. Olha, com a aplicação do estudo tal, os médicos tiveram tanto por cento de morte. Já com a aplicação desse estudo, dos dados desse estudo, tiveram menos. Então, o sistema é o suprassumo. É como se você pegasse o que acontece no estudo, aplicasse na realidade e tivesse dados em tempos reais do que está acontecendo. É tipo algo bem para o futuro, mas que provavelmente, quando a gente estiver lá no meio da nossa carreira, já vai estar facilitando muito a nossa vida. Então, a gente vai jogar o pé médio para fora e vai começar a usar esse tipo de sistemas que permitem uma decisão médica, uma decisão clínica, uma decisão em saúde muito mais bem feita, porque é muito mais baseada em evidências e menos em achismo. E a gente está acabando, galera. Só para mostrar a vocês essa pirâmide, a gente começou com uma pirâmide bem pequenininha, não foi? Que foi essa daqui. Que a gente tinha aqueles estudos pequenos, a revisão sistemática, a meta-análise, e aí eu mostrei para vocês durante essa área que isso é só a ponta do iceberg. Que a gente tem, essa pirâmide a gente chama de pirâmide 6S. E aí a gente tem os estudos, que são aqueles primários, as sínteses, que são as revisões sistemáticas, as sinopses, que resumem as sínteses, os sumários, que resumem diversos estudos, e os sistemas, que consorciam isso com a aplicação profissional, aplicação na realidade. Essa pirâmide, aqui a gente tem dizendo que é nível de evidência, mas não necessariamente isso significa que para a tomada de decisão eu sempre tenho que utilizar sumários. Isso vai depender do que você quer. Provavelmente, se você quer o tratamento mais recente para uma doença, não vão existir sumários já feitos para isso. Porque para ter um sumário, eu preciso que diversos estudos existam até chegar nele. Então, normalmente, se eu quero saber, eu vi uma coisa louca no jornal e eu quero saber se é verdade, eu vou direto lá nos estudos primários. Mas se eu quero ver tratamento para hipertensão, alguma coisa assim que está sendo aplicado, eu posso vir direto nos sumários, tá certo? Gente, chegamos ao fim da palestra. Será que caiu? Caiu ainda não. Mas apenas no início dessa jornada. Eu acabei por hoje, gente. E era isso. Valeu, Lucas. Foi ótimo. Bem complexo, mas foi muito bom.